Leitura do conto O Espelho, João Guimarães Rosa. Se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, mas experiência, a que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimos, esforços, dela me prezo sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, um tanto à parte de todos, penetrando o conhecimento que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho nem tem ideia do que seja, na verdade, um espelho. Demais, de certo, das noções de física, com quem se familiarizou as leis da óptica, reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Fixemo-nos no concreto. O espelho são muitos, captando-lhes as feições, todos refletem-lhe o rosto, e o senhor cresce com aspecto próprio e praticamente imodado, do qual lhe dão imagem fiel. Mas que espelho? Há os bons e os maus, os que favorecem e os que detraem, e os que são apenas honestos, pois não? E onde situar o nível e ponto desta honestidade ou fidedignidade? Como é que o senhor, eu, os restantes próximos, somos no visível? O senhor dirá, as fotografias o comprovam. Respondo, que além de prevalecerem para as lentes das máquinas objeções análogas, seus resultados apoiam antes que desmentem a minha tese. Tanto revelam superporem-se aos dados iconográficos os índices dos misteriosos, ainda que tirados de imediato um após outro, os retratos sempre serão entre si muito diferentes. Se nunca atentou para isso, é porque vivemos de modo incorrigível distraídos das coisas mais importantes. E as máscaras moldadas nos rostos valem, grosso modo, para o falquejo das formas, não para o explodir da expressão, o dinamismo fisionômico. Não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos tratando. Resta-lhe argumento. Qualquer pessoa pode, a um tempo, ver o rosto de outra e sua reflexão no espelho. Sem sofisma, refuto. O experimento, por sinal ainda não realizado com rigor, careceria de valor científico, em vista das irredutíveis deformações de ordem psicológica. Tente, aliás, fazê-lo e terá notáveis surpresas. Além de que, se simultaneidade torna-se impossível, no fluir dos valores instantâneos, o tempo é o mágico de todas as traições. E os próprios olhos de cada um de nós padecem viciação de origem, defeitos com que cresceram e a que se afizeram mais e mais. Por começo, a criancinha vê os objetos invertidos, daí seu desajeitado tactear. Só a pouco e pouco é que a conseguem retificar, sob a postura dos volumes externos, uma precária visão. Subsistem, porém, outras pechas e mais graves, os olhos, por enquanto, são a porta do engano. Duvide deles, dos seus, não de mim. Ah, meu amigo, a espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica, mas algo ou alguém de tudo faz frincha para rir-se da gente. E então, note que meus reparos limitam-se ao capítulo dos espelhos planos, de uso comum, e os demais, os côncavos, convexos, parabólicos, além da possibilidade de outros, não descobertos ainda. Um espelho, por exemplo, tetra ou quadridimensional. Parece-me não absurda a hipótese. Matemáticos especializados, depois de mental adestramento, vieram a concluir objetos a 4 dimensões. Para isso, utilizando pequenos cubos de várias cores, como esses com que os meninos brincam. Duvida? Eu vejo que começa a descontar um pouco de um inicial desconfiança. Quanto ao meu são juízo, fiquemos, porém, no terra a terra. Rimo-nos nas barracas de diversões daqueles caricatos espelhos que nos reduzem a monstrengos, esticados ou globosos. Mas, se só usamos os planos e nas curvas de um bule, tem-se sofrível espelho convexo. E, numa colher brunida de côncavo razoável, deve-se a primeiro, a humanidade mirou-se nas superfícies de água quieta, lagoas, lameiros, fontes, delas aprendendo a fazer tais utensílios de metal ou de cristal.
Tiresias, contudo, já havia predito ao belo Narciso que ele viveria apenas enquanto a si mesmo não se visse. Sim, são para se ter medo dos espelhos. Temi-os desde pequeno, por instintiva suspeita. Também os animais negam-se a encará-los, salvo as críveis exceções. Eu sou do interior, o senhor sabe, o senhor também. Na nossa terra, diz-se que nunca se deve olhar em espelho às horas mortas da noite, estando-se sozinho, porque neles, às vezes, em lugar de nossa imagem, assombra-nos alguma outra e medonha visão. Dou, porém, positivo um racional. Piso o chão a pés de patas. Satisfazer-me com são fantásticas não explicações. Mas jamais. Que amedrontadora visão seria então aquela? Quem? O monstro? Sendo talvez meu medo a reviviscência de impressões atávicas, o espelho inspirava receio supersticioso aos primitivos, aqueles povos com a ideia de que o reflexo de uma pessoa fosse a alma. Via de regra, sabe-se o senhor, é a superstição fecundo ponto de partida para a pesquisa. A alma do espelho. Anote-a. Esplêndida metáfora. Outros, aliás, identificavam a alma como a sombra do corpo, e não lhe terá escapado a polarização. Luz, treva. Então não se costumava tapar os espelhos ou voltá-los contra a parede quando morria alguém de casa? Se, além de os utilizarem nos manejos da magia, imitativa ou simpática, videntes serviam-se deles como da bola de cristal, vislumbrando em seu campo esboços de futuros fatos. Não será porque, através dos espelhos, parece que o tempo muda de direção e de velocidade? Alongo-me, porém, e contava-lhe. Foi um lavatório do edifício público, por acaso. Eu era moço, comigo contente, vaidoso. Descuidado, avistei. Explico-lhe. 2 espelhos, um de parede e outro da porta lateral, aberta em ângulo propício, faziam jogo. E eu, o que me enxerguei, por um instante, foi uma figura, um perfil humano, desagradável ao derradeiro grau, repulsivo, se não hediondo. Deu-me náusea aquele homem, causava-me ódio e susto, eriçamento, espavor, e era logo que eu descobri. Era eu mesmo. O senhor acha que eu algum dia ia esquecer essa revelação? Então, desde aí, eu comecei a procurar-me ao eu por detrás de mim. A tona dos espelhos em sua lisa, funda lâmina, em seu lume frio. Isso, que se saiba, antes ninguém tentara. Quem se olha em espelho o faz partindo do preconceito afetivo, de um ou mais ou menos falas pressuposto. Ninguém se acha, na verdade, feio. Quando muito, em certos momentos, desgostamo-nos por provisoriamente discrepantes de um ideal estético já aceito. Sou claro? O que se busca, então, é verificar, acertar, trabalhar o modelo subjetivo, pré-existente, enfim, ampliar o ilusório, mediante sucessivas novas capas de ilusão. Eu, porém, era um perquiridor imparcial, neutro absolutamente, o caçador do meu próprio aspecto formal, movido por curiosidade, quando não impessoal, desinteressada. Para não dizer o urgir científico, eu levei meses. Sim, instrutivos. Operava com toda sorte de astúcias, o rapidíssimo relance, os golpes de esguelha, a longa obliquidade apurada, as contra-surpresas, a finta de pálpebras, a tocaia com a luz de repente acesa, os ângulos variados incessantemente. Sobretudo, uma inembotável paciência. Mirava-me, também em marcados momentos, de ira, medo, orgulho abatido ou dilatado, extrema alegria ou tristeza. Sobreabriram-se enigmas. Se, por exemplo, em estado de ódio, o senhor enfrenta objetivamente a sua imagem, o ódio reflui e recrudesce em tremendas multiplicações. E o senhor vê, então, que de fato só se odeia é a si mesmo. Olhos contra os olhos. Sob-o, os olhos da gente não têm fim. Só eles paravam imutáveis no centro do segredo. Se é que de mim não zombassem, para lá de uma máscara, porque o resto, o rosto, mudava permanentemente. O senhor, como os demais, não vê que seu rosto é apenas um movimento deceptivo, constante?
Não vê por que, mal advertido, avezado, diria eu, ainda adormecido, sem desenvolver sequer as mais necessárias novas percepções, não vê como também não se veem, no comum, os movimentos translativo e rotatório desse planeta Terra, sobre que os seus e os meus pés assentam. Se quiser, não me desculpe, mas o senhor me compreende. Sendo assim, eu necessitava, de transverberar o embuço, a travisagem daquela máscara, a fito de devassar o núcleo dessa nebulosa, a minha vera forma. Tinha de haver um jeito, meditei-o. Assistiram-me seguras inspirações. Concluí que, interpretando-se no disfarce do rosto externo, diversas componentes, o meu problema. Só um minuto.